Amém, então. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, tá todo mundo bem? Problemas técnicos, nos perdoem, isso acontece. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 5, do 14 ao 21. Nós tivemos, quando vocês abrem aí, nós tivemos uma série focada ali, em Coríntios. Nós tivemos pregações, do qual acredito que foi o pastor que usou esse texto. Mas essa noite eu queria abordar um ponto um pouco diferente. Um ponto que às vezes passa despercebido. E aí eu já quero começar a palavra de hoje com uma pergunta aos irmãos. Você sabe para que foi salvo? Você tem esse entendimento? Porque durante anos eu ia à igreja para ir à igreja, para ocupar um assento, para fazer volume muitas vezes. Como muitas vezes eu costumo falar aqui, o pastor também fala, às vezes até pressionado. Mas existe um propósito, irmãos. Por isso que eu já vou revelar o tema da pregação de hoje, que é: nunca foi só perdão. Porque na verdade, não se trata somente de um perdão apenas. Vai muito mais além. Todos aqui entendem que nós somos perdoados. Mas não para nisso, irmãos. Principalmente nesse tempo em que a gente vive, onde o Evangelho se tornou uma válvula de escape e um alívio para as culpas. Ai, ai, ai. Bota na conta de Deus. Ah, sou evangélico. Que status, né? Eu vou ser bem sincero para vocês, às vezes, que Deus me perdoe se eu estiver pecando, mas dá vergonha de dizer, irmãos, eu sou evangélico. Os primeiros cristãos se reviram nos seus caixões, nas suas tumbas, quando a gente fala, eu sou evangélico, bate no peito e diz, eu sou evangélico, porque às vezes a gente nem entende para que está aqui. A maioria de nós, e aqui eu falo os cristãos no geral, entende como se Deus só apagasse os nossos erros do passado e dali para frente é uma nova vida. Mas é um pouquinho mais complexo. Existe uma nova criação, existe uma nova identidade e uma nova missão. A igreja crê? Então diz amém. Não deixa o irmão aqui sozinho. O problema é que nós não queremos, nós só queremos o perdão de Deus, mas continuamos vivendo da mesma forma. Porém, o texto que nós vamos ler é bem claro. Quem está em Cristo não foi apenas melhorado. E isso aqui mexe muito comigo. Não foi só transformado, não sofreu uma pequena reforma, foi refeito, foi reconstruído. Talvez essa seja uma das maiores barreiras que a igreja enfrenta hoje, sabe, irmãos? Mudar essa mentalidade para entender que é algo maior. Deus desfez o velho homem, amém? Para fazer algo melhor, para usar a nossa vida em algo ainda maior. Aleluia. Isso vai nos levar ao nosso primeiro ponto, do verso 14 ao 15 de 2 Coríntios, capítulo 5, que é: o amor de Cristo redefine o nosso viver. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. A nossa pastora adora falar isso. O amor constrange. O amor constrange. E constrange mesmo. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Embora essa aqui fosse uma das defesas de Paulo, o apóstolo, ela vem carregada de uma exortação, e uma exortação poderosa para as nossas vidas, irmãos. Se nós entendermos o contexto da igreja de Corinto, dá dó. Uma igreja completamente elitista, uma igreja que não era convertida, uma igreja que precisava constantemente ser lembrada de quem Cristo era, e principalmente
precisava ser lembrada do porquê que foi salva, do para que estavam se reunindo, para que existia a reunião dos solenes, dos santos. Não é diferente de nós, irmãos. Infelizmente, nós precisamos ser lembrados todos os dias. Nesse ponto, os testemunhos de Jeová, eles até são muito incisivos e falam muito bem, eles andam espalhando aquele folhetinho. Da onde viemos, para onde iremos? Parece até Globo Repórter, né? Do que sobrevivem, do que se alimentam. E eles ficam espalhando essa mensagem. A grande questão é que nós, muitas vezes, temos um impedimento de difundir essa mensagem, de pregar o Evangelho. Paulo, ele é muito enfático nesse texto, e 1 e 2 Coríntios, enfim, porque havia necessidade dessa igreja ser lembrada do porquê que eles tinham sido salvos, ou melhor, do para que eles tinham sido salvos. E aqui o apóstolo está falando que o amor de Cristo aos homens é o nosso incentivo, porque estamos convencidos de que na morte de Cristo, pelo pecado de todos, todos recebemos o poder de morrer para o pecado, para que vivamos uma vida nova e transformada, pensando não nos nossos próprios desejos, mas na vontade dele, que morreu por nós e ressuscitou. Quais têm sido os teus anseios, os teus desejos? Vai pensando aí. A grosso modo, mais dinheiro, mais propriedades, mais status. Por que nós não almejamos mais fidelidade ao Senhor? Por que nós não almejamos mais do sobrenatural do Senhor? E aqui, irmãos, eu não quero de forma alguma colocar um peso na igreja e fazer a igreja achar que existe um sacrifício a ser pago. Não, o sacrifício já foi pago. Tira esse peso do teu coração. Amém? A graça do Senhor Jesus, ela nos invadiu. Não tem mais necessidade de sacrifício algum. Agora ficou trevoso. O imperativo nos versos acima é amor que constrange. Isso nos leva ao primeiro ponto do sermão. Quando a luz de Cristo nos encontra, seu amor nos controla. Porque constranger é isso, é incentivar, é controlar, é induzir. Esse constrangimento nos leva a tomar uma direção oposta ao pecado. O que Paulo está dizendo aos Coríntios é: se vocês são de Cristo, vocês vão ser coagidos a fazerem o que é certo. E aí não tem amizades que vão nos desvirtuar, lugares que vão nos desvirtuar, músicas, livros. Por quê? Porque nós sabemos o que é certo. E Tiago vai falar que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete a droga, a porcaria do pecado. O seu amor, ele nos controla, ele nos constrange. Só que não é um controle doentio, irmãos. É um controle de amor. É um controle que prega algo novo sobre nós. É por isso que não basta apenas a gente dizer que nasceu de novo. É necessário se mostrar frutos. Ah, pastor, mas então a salvação é por obras e por frutos? Não. Mas quem é salvo sabe que tem que dar frutos. Amém? Você sabia disso? Amém. Você sabia que não foi chamado somente para ocupar uma cadeira? Entendam, essa mensagem não se trata sobre o pastor Igor colocar um jugo, como nós falamos semana passada, sobre a vida de cada um, dizendo vocês têm que servir a igreja. Não, porque não é sobre isso. Servir a igreja faz parte desse propósito grandioso que o Senhor nos chamou. Servir a igreja faz parte do plano de Deus, amém, irmãos? Porque quando eu sirvo a igreja, eu não estou servindo o templo, eu estou servindo meus irmãos, eu estou fazendo a obra que o Senhor colocou sobre a minha vida. Como descortina coisas das nossas vidas, né, irmãos? Existe uma necessidade de se apresentar frutos dessa mudança. Afinal, existe uma morte de algo velho, de algo falido.
Há uma ressurreição e Deus espera uma resposta. Qual tem sido a sua resposta? Esse é o modo como deveríamos nos portar. Afinal, o amor de Cristo não é só sentimento. Isso eu acho muito poderoso. No início da minha conversão eu acreditava, o amor de Deus ele deve ser parecido com o nosso. É um sentimento que Deus tem pelos homens, muito por conta da teologia errada que a gente aprendeu nos primórdios, né? Mas vai muito mais além, é uma força que nos puxa para Ele, irmãos. Se nós não estamos nos sentindo puxados para Cristo, em que amor nós estamos? E aqui dá para a gente englobar todas as outras coisas, intensidade, força de vontade, nas tuas orações. Vocês têm almejado o grande dia do Senhor? A expectativa antes de vir para o culto, quando está lá penteando o cabelo, para quem tem. Para quem tem, perdeu. Quando está lá ajustando o seu cinto, afivelando o seu cinto. As mulheres quando estão lá escolhendo o seu sapato. Não é para a gente ficar mostrando uns aos outros, mas porque nós vamos vir para a reunião, onde o Senhor está manifestado, fisicamente, na vida de cada um dos meus irmãos. Olha que louco! Era o que Paulo estava dizendo aos Coríntios. Era o que Paulo estava tentando alertá-los, irmãos. Todo esse mau testemunho que vocês estão dando está afundando o nome do Senhor, e já nós vamos chegar nessa parte. Isso vai nos lembrar de Colossenses 3, do 3 ao 4. Se quiser anotar, pode anotar, eu vou ler aqui, está resumido. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Também me faz lembrar de Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E a gente pode finalizar aqui com chave de ouro dizendo, Mateus 16, do 24 ao 25, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você achou que era só vir até aqui à frente, aceitar Jesus, agora é só vitória. Não, sinto informar, irmãos, você e eu somos responsáveis para que o reino de Deus se perpetue na terra. Vou repetir. Você e eu somos responsáveis para fazer com que a eternidade beije a terra. Amém, glória a Deus. Não é só quando a gente levanta a mão e faz um apelo, irmãos, mas é quando o ego perde a força. O que Paulo está querendo dizer é, irmãos, vocês precisam deixar Cristo ser o centro. Vocês precisam se colocar atrás das cortinas e deixar o Cristo brilhar, porque afinal foi Ele quem resgatou vocês do pecado. Por isso que o mérito, quando nós fazemos alguma coisa dentro da igreja, não é nosso, irmãos. Por isso que quando desempenhamos algo dentro da igreja, não devemos esperar reconhecimento de homem algum. Você crê que os olhos do Senhor estão atentos às suas orações quando você está trancado lá no seu quarto? Esses mesmos olhos estão atentos a tudo que nós fazemos, inclusive as coisas ruins. Isso vai nos levar ao segundo ponto desse sermão que diz: a nova vida muda a nossa visão e a nossa identidade. Verso 16 e 17 de 2 Coríntios, capítulo 5. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Coisas novas. Aqui talvez fosse um vomitar de alma do apóstolo Paulo, porque todo mundo conhece a história do apóstolo. Na sua vida passada ele era o que? Um perseguidor dos judeus,
perseguidor de Cristo, perdão, ele era um judeu perseguidor de Cristo, de cristãos. Como bom judeu, ele esperava um Messias que viria para a guerra, mas uma guerra carnal, uma guerra que fosse destronar Roma. Mas Jesus, ele veio com amor. Paulo já não vê mais como um reino de guerra após a sua conversão, mas como uma vitória espiritual. E se tem alguém que sofreu desses apóstolos aqui, irmãos, foi Paulo. E isso não o faz melhor que Jesus, até porque várias e várias vezes ele diz, a honra é dele, é para ele. Eu acho muito doido, irmãos. Tem uma situação na Bíblia onde Paulo, ele está pregando, e aí, até acho que foi o pastor estava falando ali quando ele prega contra o templo de Diana, né? E ele apanha, se eu não me engano, posso estar fazendo confusão. E ele apanha muito, ele é tirado como morto do meio das pessoas. E aí colocam ele do lado de fora da cidade, e aí descobrem que ele não está morto. E a Bíblia relata que ele limpa as vestes e quer voltar a pregar o Evangelho. Uau! Eu não quero mais ir à igreja. Eu não quero mais fazer isso para Jesus. Vamos ser bem sinceros, pela nossa carne a gente nunca vai querer mesmo. Mas o que é que esse apóstolo tinha que nós não temos, irmãos? Além da intimidade, além da confiança em Deus. A verdade é que nós lidamos com a liberdade que temos de qualquer jeito, irmãos. E assim estava a igreja de Coríntios, lidando de qualquer forma com esse presente glorioso. Paulo já não vê mais como um reino de guerra, mas como uma vitória espiritual. Paulo não está falando de uma melhora de comportamento, e isso aqui tem que falar com a gente. Ele fala de uma mudança de natureza espiritual, irmãos. Sabe, quando a gente canta, ou fala, ou lê aqui na Bíblia, muitas vezes sobre o oleiro que pega o vaso ali, o barro, e transforma num vaso? É isso que Deus faz conosco. Ele pega uma massa falida, uma massa quebrada, judiada, e transforma. Por isso que eu sou um pregador que é totalmente contra a teologia da Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Não, querido, não. Se Cristo te encontrou, se Ele te encontrou, você não pode morrer da mesma forma como você chegou nele. Deus estaria se contradizendo, irmãos. A palavra estaria sendo mentirosa. Se o Senhor nos encontrou, nós devemos ser refeitos dos pés à cabeça. Há um choque espiritual, há uma mudança de natureza espiritual que é total, é completa. Pastor, isso nos faz não pecar mais? Óbvio que não, a gente vai seguir pecando. Só que agora com a consciência de que nós entristecemos o Espírito Santo. Isso não assusta vocês? Isso me assusta, irmãos. E pastor, tu deixa de pecar? Muitas vezes, não. Uau! Como somos maus. Como lidamos com o Espírito Santo de qualquer forma. Eu costumo brincar, né? Deus, ele pega, recolhe o barro. Jesus, ele vem e molda. Faz um vaso novo. E o Espírito Santo, com a sua chama, termina de finalizar essa obra. Assim devemos ser nós, irmãos. É aqui que nós, a igreja moderna, entra. Após o encontro com Cristo, nós estamos melhorando ou piorando? Quem te conheceu no passado, olha para ti hoje e diz, nossa, como tu melhorou. Hoje uma pessoa chegou para mim e disse, tu acha que eu melhorei? Disse assim, já tem muito para melhorar. Quem pode te dizer isso é teu esposo. Mas é isso, irmãos, até o fim da caminhada, você e eu temos muito para melhorar, porque enquanto houver a chama do Espírito, nós estamos sendo aquecidos para melhorar, nós estamos sendo refinados, para que no grande dia, irmãos, as nossas vestes realmente possam se encontrar brancas.
Nós melhoramos ou nós pioramos? Estar em Cristo significa que a nossa identidade agora é outra. A forma como avaliamos as pessoas agora é outra. Significa que a nossa realidade mudou totalmente. E aqui a gente precisa ser sincero, queridos. Conversão não é uma maquiagem ou uma máscara que a gente bota ali às 6h99 para vir para o culto. 6h99 é um meme, tá? Não existe, eu sei. Não. Por isso que não existe, irmãos. Não faz sentido. Viver dessa forma é viver em engano, que era o que essa igreja vivia. Dentro do seu contexto, eles viviam dentro do seu próprio engano. Por isso que Paulo era tão enfático e brigava com esse povo. Olha, vocês estão se desviando do caminho. Olha, irmãos, vocês estão deixando o Espírito Santo em casa, estão vindo na carne. Estão vindo na carne cultuar o Senhor. Aleluia. Mas quando o Espírito nos encontra, nós ganhamos um upgrade. Somos refeitos, somos melhorados. Aquilo que não prestava, agora é bom. Mas existe a segunda parte. Em Cristo o passado não aponta mais os nossos erros, porque a referência é o próprio Cristo. Cristo foi a forma perfeita da qual Adão se desviou. Isso vai me levar a Efésios 4, 22 ao 24, que diz assim: vos despojeis do velho homem e vos renoveis do espírito da vossa mente e vos revestais do novo homem. Colossenses 3, 9 e 10: vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes de novo. Peguei, eu acho que a pior tradução que tinha, irmão, cheio de voz. Ezequiel 36, 26: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Você entende a sua importância no reino? Espera aí, que vai apertar mais. Porque tem uma palavra nos próximos versículos que, de certa forma, torna ainda mais, vamos dizer assim, importante esse cargo do qual carregamos. Isso vai nos levar ao terceiro ponto do nosso sermão, que é: a nova criação traz reconciliação e missão. Versos 18 a 21 de 2 Coríntios, capítulo 5. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da guerra, da discórdia, da desonra? Hein, irmãos? Da reconciliação. Verso 19: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. É como se uma bandeira branca de paz se levantasse. E aí há uma oportunidade de redenção. Não lançado em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20 e 21. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha que loucura isso. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado algum, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Guardem essa palavrinha, embaixadores. Os últimos versos apontam para o propósito pelo qual fomos chamados. Nunca foi apenas um ato de perdão de pecado somente. Afinal, existia um rito para se tirar o pecado do lombo do povo. Existia um sacrifício. O sacerdote esperava o ano todo lá para sacrificar em prol dos pecados da comunidade. Só que agora isso não é mais necessário. Porém, através do sacrifício perfeito de Cristo, nós tivemos acesso ao Santo Espírito e agora o grau é muito mais elevado e a nossa responsabilidade vai muito mais além. Aquilo que no passado estava sobre apenas um homem que era responsável por tirar o pecado daquele povo, agora está sobre mim e você. Caramba! Por isso que conversão não é um ato isolado,
é cooperação, é mútuo, conosco e com Deus. Onde Deus nos reconcilia em Cristo e nos chama a responder em arrependimento e fé. A minha e a tua responsabilidade, irmãos, é dar um bom testemunho, é pregar o Evangelho em todas as oportunidades, muitas vezes para irmãos. Aonde estão aqueles que vão se posicionar contra o pecado? Onde estão aqueles que ainda têm fome e sede de justiça? Aonde estão os João Batistas da nossa geração? Aqueles que se posicionam, aqueles que, como Paulo, falavam, exortavam em amor. Aonde estão? Esses deveríamos ser nós. Por isso que eu torno a perguntar à igreja: você entende para que foi salvo? Agora complicou, né, pastor? O grande problema é a gente achar que é, mas não é. A gente achar que tem, mas não tem. Mas deveríamos buscar. Existia um rito sacrificial com essa mesma intenção, porém tinha um prazo de validade. De ano em ano, o sacerdote tinha que fazer esse sacrifício. Só que aí vem o nosso Deus maravilhoso, sacrifica seu filho na cruz, e agora o que tinha prazo de validade não expira mais, não acaba mais, é eterno. O sacrifício, a entrega na cruz não tem prazo de validade, e veio para alcançar a minha, a tua vida, e a vida do mendigo, e a vida da prostituta, e a vida do homossexual. Foi para isso. Não é um ato isolado, ele é mais elevado. Em outras palavras, a mensagem é essa: que na vida e obra de Cristo, vemos Deus derrubando a barreira que nos separava dele, e proclamando perdão e amor a toda a humanidade. E essa é a mensagem de reconciliação que ele nos entregou: amor, humildade. Ao vermos Cristo ensinando, curando, perdoando, consolando e morrendo pelos homens, ali tem a maior expressão de amor do mundo inteiro, do qual nós muitas vezes não vamos conseguir dar e não vamos suprir. Para isso que existe a comunidade, o corpo de Cristo. Um pouquinho de cada um, a gente consegue chegar mais perto do Senhor. Que louco isso, né? É como uma grande feira onde cada um dá aquilo que tem. Todo mundo se junta e todo mundo é abençoado. Caraca, que louco. É na vida de Cristo que nós vemos a expressão de amor e vemos a profundidade do desejo de Deus, que é que sejamos os seus embaixadores. Alguém aqui sabe o que é um embaixador? Se alguém me disser que é o Gustavo Lima, eu vou bloquear com vocês. Representante. O que o embaixador faz? Ele representa, mas tem uma coisinha aí. Ele vende o peixe daquele país. Que eu estou falando na linguagem do pastor Igor. Ele faz esse trâmite. Ele não intermedia a transação. Oi? Ele remedia. Como você tem apresentado o Evangelho? Qual tem sido o seu papel na sociedade? Na sua barbearia, meu irmão? Nos seus gás, meu irmão? Nas suas representações, meu querido e amado pastor? Qual tem sido a sua contribuição para o reino? Nós não fomos chamados, irmãos, para ocupar cadeiras, não. Nós somos chamados sim para fazer e apresentar a diferença. Nós somos chamados para apresentar algo melhor que o mundo, algo melhor que a desgraça, maior e melhor do que a morte. Por isso que é difícil de acreditar em algumas conversões, irmãos, e era essa dificuldade que Paulo enfrentava, porque quando olhava para a igreja de Corinto, eles eram cada vez mais soberbos, eles eram cada vez mais individualistas, cada vez mais seletivos com seus irmãos.
cheio de desordem. Às vezes eu brinco que Romanos 12:2 deveria ser escrito em 1 e 2 Coríntios, porque eles não tinham sua mente renovada. Você entende que é um cidadão dos céus que está morando na terra por um tempo curto, muitas vezes, relativamente curto? Você entende isso? Como você tem gastado esse tempo? Porque o Senhor, Ele nos chama para trabalhar em uma grande obra. Nós somos sim uma peça muito importante nas mãos de Deus. Não importante como muitos pastores dizem aí fora, você é a menina dos olhos de Deus. Ah, Deus sente isso e aquilo por você. Não. O Senhor, Ele nos chamou sim porque Ele nos ama, mas porque Ele quer nos usar. Imagina como teria sido a vida de Paulo se ele tivesse somente sido curado dos seus olhos, tido aquele encontro com Cristo e ficasse parado. Sabe o que me envergonha? Eu tenho todas as ferramentas disponíveis hoje. Tem uma igreja, misericórdia, congrega em uma igreja. Pedro não tinha isso. Em 2 palavras de Pedro, 5.000 pessoas. Eu não consegui ganhar meus pais ainda para Cristo. Dói, irmãos. Cada ida de Paulo aos sinédrios, era um alvoroço. E ele defendia Cristo com a sua vida. Qual tem sido a minha e a tua contribuição para o reino? Qual intermédio nós temos feito entre o homem e Deus e Jesus? Nós entramos com a disposição de mudar de mente. Por isso que a responsabilidade é tão grande e o chamado ao arrependimento nunca se fez tão necessário como agora. Parece que esquecemos quem Deus é e para que Ele nos dê uma nova vida. Queria muito dizer aos irmãos que se nós viéssemos até o altar, gritássemos aleluia, disséssemos ali, vamos entregar tudo o que temos, vamos fazer parte das 7 sexta-feiras, da rosa ungida, do sabonete que lava os pecados, a vida de vocês iria mudar. Eu queria muito dizer isso. Mas irmãos, não vai, porque isso não é bíblico. Isso não é um ensino apostólico. Isso não é um ensino cristão. Eu queria muito dizer que seria só vitória, mas não vai. Mas uma coisa eu posso garantir aos irmãos: se nós entendermos o nosso papel no reino, o fardo do qual foi pregado semana passada, ele fica mais leve. Se nós entendermos quem nós somos em Cristo, o fardo se torna mais leve. Quem foi alcançado pela graça se torna porta-voz dela. Esse é o papel de um embaixador. O quanto de Cristo você tem gritado? Se nós não estamos vendo nenhum desses pontos em nossas vidas, que conversão foi essa, hein? Que Deus que te encontrou? Parem para pensar, irmãos. A minha intenção aqui não é esvaziar a igreja, pelo contrário, eu quero que ela encha cada vez mais. Até um dia talvez ter um mezanino aqui, um prédio maior, enfim. Mas de que adianta um prédio cheio com pessoas vazias? Existe um pregador, existiu, né? Billy Graham. Um monte de ressalva com a teologia que ele pregou, que depois ele se arrependeu. Mas eu tenho que reconhecer o ministério daquele homem, cara. Um homem que até os últimos dias da sua vida foi fervoroso com Cristo. Levou multidões a conhecer a Cristo, de forma distorcida, de forma não distorcida, muitas vezes até com um pouco de teologia da prosperidade em algumas das suas pregações. No final da vida ele chega à mesma conclusão que Salomão: tudo era vaidade. Mas muitos dos ministérios dos quais existem hoje são fruto das mãos de Billy Graham. E ele tinha uma frase que ele dizia: Senhor, comece uma boa obra, comece uma mudança, comece uma transformação nesse lugar. Mas ele dizia: começa primeiro por mim. Mas começa primeiro por mim. Eu desafio os irmãos essa noite, irmãos. Diga isso para Deus. Se você realmente crê, se você realmente deseja: Senhor,
eu quero uma mudança na minha casa, no meu lar, Senhor. Eu quero uma mudança no meu ambiente de trabalho, mas, Senhor, eu quero uma mudança até mesmo na minha igreja, no ministério do qual eu congrego. Mas começa por mim. Começa em mim, Senhor. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Romanos 3, 22 e 24, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí eu pergunto aos irmãos, com toda essa grande obra que o Senhor fez, Ele não te chamou para um dia apenas na semana, assim como Ele não chamou a igreja de Corinto. Ele não chamou você para vir aqui até a frente para pegar a sua bênção. Nós estamos aprendendo no estudo que as bênçãos, elas não são aqui terrenas, são celestiais. E aí quem quiser saber mais, vem sexta-feira. Não, na outra, né? Aí você me quebra, pastor. Amém? Nunca foi só perdão. Diante de tudo o que vimos em 2 Coríntios, fica claro que o Evangelho não pode ser reduzido a um simples alívio de culpa. Deus não apenas apagou o nosso passado, Ele nos inseriu em uma nova realidade. Em Cristo não recebemos só perdão, recebemos vida nova, identidade nova e missão nova. O problema é quando queremos a cruz apenas como um perdão, mas não queremos morrer na mesma cruz que Cristo morreu. Não queremos matar o eu. Queremos ser perdoados, mas não queremos transformação. Isso é hipocrisia, isso é doença da alma. Ou muitas vezes vai mais além, deseja para si, mas quer que o irmão se lasque. E aí nós vamos entrar em outros tópicos que dá outras pregações, amém? Queremos o céu, mas sem que Cristo seja o Senhor dele. Eu fico me perguntando, irmãos, eu preciso falar. Aonde está o Senhor nessas campanhas? Aonde está o Senhor nesses amuletos? Aonde está o Senhor na vida desses pseudo-apóstolos, irmãos? Que tosam as suas ovelhas? Onde está o Senhor? Eu tenho que dar uma batida na liderança. É por isso que a culpa não é totalmente nossa, irmãos, porque a gente é induzido na maioria das vezes. A gente aprendeu assim, mas hoje nós estamos tendo acesso ao conhecimento, e isso nos faz o quê? Culpados. Agora nós precisamos tomar um novo rumo. O texto não deixa espaço para isso. Se fomos reconciliados, agora somos embaixadores de Cristo. Se fomos alcançados, agora carregamos uma mensagem. Que mensagem é essa? Eu lembro de uma palavra que eu trouxe na série de pregações que era as cartas vivas. Qual o conteúdo da carta que você carrega? Da carta que eu carrego? Se fomos feitos justiça de Deus, agora a nossa vida precisa refletir essa justiça. O Evangelho não termina quando eu levanto a mão ou faço uma oração. Ele começa quando eu entendo que o meu eu, ele precisa morrer, que eu já não sou mais dono de mim mesmo. Aí, irmãos, é como um virar de chaves nas nossas vidas. Quando nós entendermos que o controle não é nosso, que nós não somos donos de nada. É tudo Cristo. A cruz não apenas me salvou e te salvou do inferno, ela tirou o trono do homem. O trono de maldade, o trono de soberba. E aqui está o ponto mais sério. Não existe reconciliação verdadeira com Deus que não produza reconciliação com a missão de Deus. É impossível. Impossível, repita comigo, é impossível amar a Deus e não amar a noiva. Eis a quebra do ego de um pastor, irmãos. É impossível querer estar com Deus, mas não querer a noiva.
Não faz sentido participar de uma festa da qual nós fomos chamados para entrarmos como noiva, não individualmente. Não existe evangelho dessa forma. Quem foi alcançado pela graça não vive mais para si, vive para aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Se coloque em pé, irmãos. Então, a pergunta final do texto vai continuar ecoando dentro de nós, irmãos. Se fomos reconciliados, onde está a evidência dessa reconciliação na nossa vida? A palavra de Deus diz que aquele que roubava já não vai roubar mais. Não deveria. Mas a palavra de Deus também diz que aquele que anda na sujeira, ele vai se sujar mais. De qual lado meus irmãos estão? No fim das contas, nunca foi só perdão. Foi uma nova criação. Foi uma nova vida. E um novo chamado. Amém? Feche seus olhos.